E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Clistin Canuto aqui. E hoje vou fazer um vídeo explicando um pouco sobre margens. Tá? Eu vejo algumas pessoas com dificuldade de como colocar as margens para as redes sociais, tá? Então vou fazer um novo arquivo aqui. Para Story, por exemplo, 1080 por 1920, tá? Sempre lembrando que é base vezes altura. É uma coisa que a gente aprende na escola, tá? Quando a gente vai fazer nas aulas lá de matemática, né? A gente tem lá o cálculo da área, base vezes altura. Você não vai ver o professor falando altura vezes base. É base vezes altura. Então a primeira medida é sempre da base, tá? Então pode observar que os programas sempre são assim, ó, base e altura. Isso é padrão, tá? Então 1080 de base por 1920 de altura. Então isso é o formato para Story, Reels, tá? O formato na vertical. Então criado aqui, então o que é que a gente vai fazer? Para colocar as margens aqui, eu sempre trabalho com um limite de 1350. Então a área que eu vou trabalhar é de 1350 ali no meio, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um retângulo, colocar aqui 1080 por 1350. Essa é a área que eu vou precisar trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar a alinhar aqui pela prancheta. Pronto. Essa é a margem que eu vou trabalhar. Preciso trabalhar com tudo aqui dentro, tá? Só que eu não quero ficar com esse retângulo aqui, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer as guias, linhas guias, tá? A linha guia tem a vantagem de você apertar Ctrl H e ela sumir, para você ver sem nada atrapalhando, nada poluindo a visualização. Aperta Ctrl H novamente e aí volta a visualizar tudo, tá? Então, por exemplo, vamos lá. A gente pega aqui em View, Guides, New Guide Layout. Vai aparecer aqui essa opção para a gente trabalhar as guias, tá? Então, lembrando que a margem sempre vai de acordo com o tamanho da tela que você colocou aqui, tá? Da sua base. Então, vamos para a calculadora. Tá? Isso aqui a gente vai trabalhar o básico mesmo em calculadora, tá? Não tem para onde correr não, aqui a gente vai precisar. Então, aqui, ó, abre a calculadora, coloca 1920 menos a altura que a gente vai trabalhar aqui, né, de 1350, então menos 1350 vai ser igual a 570. Então pega esse valor e divide por 2, que eu preciso da metade em cima e a metade embaixo. Dividido por 2 dá 285. Então eu vou colocar aqui no topo 285 e embaixo 285. E aí eu vou ter a guia direitinho aqui. Se você quiser bloquear essas guias aqui, tá? Ela é simples, você aperta Ctrl Alt e ponto e vírgula. E ela fica bloqueada para você não ficar modificando ela sem querer, tá? Bom, feito isso aqui, já tem a nossa margem direito e é assim que eu trabalho o limite, tá? Por que eu faço dessa forma? Porque para Instagram, por exemplo, nos stories, vai aparecer a imagem do perfil aqui em cima. Então vai ter aqui em cima a imagem do perfil, o nome da pessoa, aqui embaixo vai aparecer aquela caixinha para fazer o comentário, né, sobre a postagem, o coraçãozinho para curtir e o aviãozinho aqui para encaminhar, né? Então, para evitar que o que a gente coloque de importante fique aqui por baixo disso aqui, isso acaba atrapalhando, as informações importantes eu deixo sempre aqui. Textos principalmente, tá? Se for imagem de fundo, background, não tem problema nenhum, tá? Agora, marca de cliente, por exemplo, sempre acima dessa margem e abaixo dessa daqui. Marca, texto, informações que precisam ser lidas e vistas, né, por completo, mantém dentro dessa área, tá? Isso é muito importante para o teu material ter um resultado bom, que não adianta você colocar o material muito coberto aqui e a pessoa quando abrir lá não vê. Eu vejo muitos criativos que a galera quer usar a área completa, aí chega aqui embaixo eu boto o telefone do cliente. E aí, quando tá lá nos stories, a pessoa não vê o telefone dele aqui, porque vai estar a caixinha aqui em cima. Às vezes até vê, mas com certa dificuldade, né? Então, coloca tudo aqui para cima. No máximo, passa um pouquinho aqui de nada embaixo, ou um pouquinho aqui em cima, tá? Um pedacinho, e aí beleza. Isso para stories, tá? As laterais esquerdas e direitas,
eu tenho eu não coloco margem, tá? Eu uso as teclas do teclado, tá? Isso é uma coisa que funciona muito bem para mim, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui e faço um outro retângulo aqui, deixa eu botar uma outra cor para ele. O que é que eu faço aqui? Jogo o que eu quero aqui para a lateral esquerda ou direita, tá? Dependendo do que queira. Seguro o Shift e 5 vezes setinha para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai dar uma margem de 50 pixels nas laterais, tá? Então isso vai ser bom, porque você vai ter sempre a margem. Então coloca essa margem de 50 pixels na lateral esquerda e direita, para não correr o risco de ficar muito junto aqui. Se você não quiser trabalhar com a setinha, ficar fazendo esses traços para lá e para cá, o que você vai fazer? Você vai lá em View, Guides, New Guide Layout e acrescenta aqui, direita e esquerda. Bota 50 aqui e 50 aqui do outro lado, tá? E ela vai estar aqui bonitinha, aqui tudo certinho. Aqui, ó. Puxa para cá. 5, sempre segurando Shift, tá? Porque se não colocar Shift, o que é que vai acontecer? Ela vai de pixel em pixel, tá? 1, 2, 3, 4, 6. 10, acho que dá de 5 em 5 pixels. Ou é de 1 em 1, alguma coisa assim. Então segura Shift para poder ter um resultado bom, tá? Então sempre faz isso aqui. Cadê? Seleciona. Esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E quando tem alguma outra coisa também do lado direito, faz a mesma coisa, só ao contrário. Segura Shift e seta para esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o mínimo que você precisa ter de imagem, tá? Então é assim que eu trabalho. Então vai ficar aqui em cima, tá? Até escrever aqui para facilitar, tá? Deixa eu dar um clique aqui. Aqui, ó. 285. Melhor, vou para a calculadora que fica mais fácil para você visualizar, tá? Então, lembrando os cálculos, como é que a gente faz? Pega a altura, que é 1920, menos a área que a gente vai trabalhar, 1350, vai dar o valor de 570. E aqui divide por 2, 285. Beleza? Essa é a margem. Então, quando a gente vai trabalhar com feed, por exemplo, tem cliente que quer o feed mais comprido, né, na vertical, que é o de 1350. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai seguir o mesmo processo. A diferença é que a gente vai fazer aqui de 1350 por 1080 por 1350, beleza. Então aqui já vai ser um pouquinho diferente só os cálculos, mas a base é a mesma, tá? Então vem em View, Guides, New Guide Layout, e aí aqui a gente vai trabalhar como? Vai colocar aqui 1350 menos 1080 e divide por 2. Então, você vai pegar aqui o valor de 135, tá? Então vai ser 135 aqui, coloca 50 na lateral se quiser, tá? E 135 do outro lado também. E aí você vai ter a margem direitinho aqui, tá? Uma coisa que eu costumo fazer é bloquear as minhas guias, tá? Então, para não correr o risco de eu mexer acidentalmente, então aperta Ctrl Alt e ponto e vírgula. E aí você bloqueia as linhas guias e não corre o risco de mexer elas acidentalmente. Quando eu trabalho assim, para feed, por exemplo, algumas informações, como por exemplo a marca do cliente, se ele não se importar, eu prefiro colocar ela nessa parte aqui de baixo ou de cima. Ela fica escondida enquanto está no feed do cliente, né, que mostra sempre os quadradinhos, né? Então ela fica um pouquinho escondida lá, beleza, mas quando ele clica para abrir, ela aparece e algumas outras informações, caso tenha, né? Ela aparece por aqui. Se não, deixa tudo visível mesmo, incluindo no feed dele. Não tem problema colocar a marca aqui embaixo ou aqui em cima, alguma informação, porque no nosso feed, né, na timeline, digamos assim, né, melhor dizendo, na timeline, quando a gente está vendo lá a postagem, tudo isso aqui vai aparecer, tá? Então não tem problema. Porém, quando a gente está trabalhando lá Story, tá? Se você passar desse limite de 1350, ele não vai aparecer na timeline. O que tiver fora das margens, lembra do anterior? O que tiver fora da margem, daquele 1350 de altura, ele não vai aparecer na timeline. Por isso a importância de manter
essas margens, tá bom? Então é essa a dica de hoje, o vídeo ficou gigantesco, né? Então vou encerrar ele por aqui. Valeu!